Olá, eu me chamo Ismael Fabiano Batista, sou enfermeiro e professor CEP-UME, atuo na área de enfermagem há 18 anos. O tema de hoje é terapia renal substitutiva. A insuficiência renal é a incapacidade que o rim tem de filtrar o sangue de forma adequada. E isso gera o acúmulo de toxinas, resíduos e líquidos do sangue, levando a sérios problemas de saúde. Existem 3 modalidades de terapia renal substitutiva. A primeira delas é a hemodiálise, aonde o paciente tem as suas toxinas, o seu excesso de líquido filtrado pelo rim artificial, filtrado pela máquina de hemodiálise. E o paciente é submetido a sessões regulares. Normalmente são 3 vezes na semana. E a hemodiálise é feita através de uma fístula arteriovenosa ou um catéter em uma veia profunda e mais calibrosa. O sangue ele sai da fístula arteriovenosa ou do catéter e ele passa pela máquina, ele passa pelo capilar e é devolvido para o paciente, né? Já filtrado e já livre do excesso de líquidos, toxinas e resíduos. Bom, o papel do técnico de enfermagem é monitorar a máquina e o paciente, para que a diálise aconteça de forma segura, né, para que não haja nenhuma intercorrência com o paciente. Mesmo porque você está com uma máquina tirando o sangue do paciente, filtrando ele e devolvendo esse sangue para o paciente, sob a supervisão médica, de enfermagem e do técnico de enfermagem. Em terapia renal substitutiva, na modalidade de hemodiálise, ela acontece em clínicas e hospitais e deve sempre ser acompanhada de médico, enfermeiros e técnicos em enfermagem. A segunda modalidade de TRS é a diálise peritoneal. Ela pode ser manual ou automatizada. Através de um catéter na cavidade abdominal é introduzida uma solução aonde permanece no peritônio e elimina toxinas, tira resíduos e tira o líquido em excesso também do corpo. Essa modalidade permite que o paciente faça a diálise em casa. Ela pode ser manual ou automatizada. Na Santa Casa de Dracena, os pacientes fazem a diálise automatizada. A família, o paciente, passa por treinamento aqui na Santa Casa para que eles possam fazer isso em casa. A família ou o próprio paciente. A solução entra na cavidade do peritônio, ela fica um tempo e depois ela é extraída, ela é retirada para fora, levando resíduos, toxinas. A terceira modalidade, acredito que a mais aguardada por todo paciente, é o transplante renal. É necessário um doador compatível com o paciente para ser feito esse transplante. O paciente no serviço de hemodiálise, ele é cadastrado e ele fica numa fila aguardando esse possível doador. A escolha da modalidade de TRS depende muito do paciente, da condição clínica do paciente, daquilo que ele também prefere, se ele prefere uma diálise peritoneal automatizada em casa, se ele prefere vir no serviço de hemodiálise, fazer hemodiálise, e é uma escolha médica e uma escolha também do paciente. A maioria dos pacientes preferem fazer a modalidade de hemodiálise, onde eles vêm até o serviço e aí a filtragem do sangue é feito pela máquina, depois e aí vão para casa. As sessões, dependendo da condição clínica do paciente, ela pode ser de 3 horas, de 4 horas, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Toda modalidade tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vai depender muito do paciente, da escolha dele. O paciente que faz a diálise peritoneal em casa, ele faz no conforto da sua casa, no momento que vai dormir, no momento que ele escolhe. No momento que ele quer, ele escolhe, ele faz no conforto da sua casa, né? E o paciente que escolhe a modalidade de hemodiálise, ele tem que vir ao setor, ele tem que vir ao serviço, né? E ficar aí as horas de diálise na máquina. Todos os pacientes são acompanhados. Mesmo aquele que faz a diálise automatizada, a diálise peritoneal automatizada em casa, ele também é acompanhado pela equipe médica e equipe de enfermagem. Esse paciente ele tem que vir ao serviço pelo menos uma vez no mês, para passar por uma consulta médica de enfermagem
ele é acompanhado a todo momento, ele é monitorado a todo momento. Já o paciente que faz a hemodiálise, ele vem no serviço 3 vezes na semana. Também é monitorado por médico, equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem. De toda forma, está sendo bem cuidado. O paciente que consegue, o transplante renal, ele também é acompanhado para saber se esse rim de fato é compatível com ele, para saber se vai haver ou não a rejeição desse órgão, também é acompanhado pelo serviço. É importante lembrar que aqui no ambulatório de hemodiálise, a gente trabalha com os pacientes crônicos. Tá? Então o técnico de enfermagem ele trabalha com paciente aqui crônico, paciente do ambulatório de hemodiálise. Mas também nós temos aqueles pacientes que estão internados e durante a sua internação desenvolve uma insuficiência renal aguda. Então esse técnico de enfermagem também trabalha com esse paciente internado, lá nas clínicas ou até mesmo em UTI. Olá, me chamo Jaqueline Cardoso, eu me formei pelo CEP-UME em auxiliar e técnico de enfermagem. Em seguida, concluí o curso de enfermagem superior pela Unifadra. Estou trabalhando na Santa Casa de Dracena desde 2016, atuando no setor da hemodiálise. Aqui é a entrada da hemodiálise, onde os pacientes e os acompanhantes aguardam para dar início às suas sessões nessa sala. Os pacientes, eles realizam as refeições deles nesta sala. Em seguida, nós encaminhamos os pacientes para realizar a pesagem. O que significa a pesagem desses pacientes? Eles pesam aqui, onde a gente verifica a quantidade de peso que esse paciente ganhou de uma sessão para outra, onde a gente anota e vê esses pacientes. Como que a gente realiza isso? Nós temos uma planilha que a prescrição médica, onde tem o peso de entrada e o peso de saída desses pacientes. Então, sempre eles pesam antes de entrar e quando finaliza a sessão de hemodiálise, eles também pesam. Por qual motivo? Para a gente estabelecer o peso seco desse paciente, onde a gente programa a máquina com a UF e lá ela é tirado o peso do paciente e a hora que ele sai, ele pesa novamente e a gente vê quanto que ele saiu, qual que é o peso seco desse paciente, sempre acompanhado pelo técnico de enfermagem. Os pacientes que têm catéter é encaminhado direto para a sala, os que têm fístula são orientados a realizar a lavagem dessa fístula. E o técnico de enfermagem acompanha este procedimento para uma melhor qualidade, uma melhor garantia desse acesso venoso lá dentro do paciente. Pessoal, aqui é onde a gente realiza o procedimento de passagem de catéter, onde o técnico tem um papel fundamental nesse auxílio com o médico. É o técnico que auxilia o médico na realização desse procedimento. Qual que é a importância do técnico nesse procedimento? Ele prepara todo o material que vai ser utilizado durante a passagem do catéter. Por qual motivo se opta pela passagem do catéter? Quando o paciente não tem acesso venoso e ele precisa realizar uma hemodiálise de urgência, ou quando o acesso venoso que o paciente está com o acesso da hemodiálise está sendo insuficiente para realizar a hemodiálise. O técnico, ele tem a função de dispor os materiais, preparar o paciente na hora da passagem do catéter, auxiliar o médico nesse procedimento e dar seguimento até o paciente entrar na sala de hemodiálise, realizando o auxílio, realizando o curativo e realizando a pesagem e o acompanhamento desse paciente até adentrar a sala para realizar a hemodiálise. Na hemodiálise, a gente tem 3 tipos de acesso, que seria a fístula, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui são os catéteres que são implantados nos pacientes. Nós temos 2 tipos, que é o catéter de longa permanência, que ele é implantado no centro cirúrgico pelo vascular, tá? E na hemodiálise aqui, pelo médico nefrologista, são implantados 2 tipos de catéteres, ou duplo lumen ou triplo lumen. Tá? O que significa isso? O duplo lumen, o catéter de 2 vias, são 2 lumens que se encontram à saída do sangue dentro da veia. Quando que é implantado? Quando o paciente tem a necessidade de uma hemodiálise imediata, porém não tem um acesso para realizar essa hemodiálise.
que normalmente são os casos agudos que podem virar crônicos. E o triplo lumen, os médicos normalmente implantam em pacientes que estão internados para ter a terceira via para estar administrando os medicamentos, que é essa via marrom, que é utilizado para estar administrando os medicamentos durante as internações no período que ele estiver dentro da Santa Casa. Tanto os catéteres de longa permanência ou os de curta permanência utilizados em casos agudos, eles são passados ou na jugular, ou na subclávia, ou na femoral, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Os catéteres de longa permanência, eles são passados no centro cirúrgico pelo médico vascular, após uma avaliação que esses pacientes realizam, para saber se tem condições de confeccionar as fístulas ou se há necessidade de um implante de catéter, caso o paciente não tenha acesso periférico para fazer essa junção e realizar a fístula. E lembrando, né, a todos que o catéter de longa permanência quanto de curta, o de longa é feita no centro cirúrgico com o auxílio do técnico de enfermagem presente em todos os momentos enquanto o paciente estiver lá. E na sua recuperação após também a necessidade do técnico de enfermagem com o seu auxílio. Quais são as orientações que os enfermeiros passam para os técnicos estarem orientando os pacientes referente aos cuidados com os catéteres? Eles precisam sempre estar orientando o paciente a não tracionar esse catéter, fazer o curativo corretamente. Se esse catéter chega sujo para eles na unidade, porque eles que recebem esse paciente, para eles estarem avaliando esse catéter, para ter o cuidado com esse catéter, porque é a vida do paciente. Os técnicos realizam o curativo durante as sessões de hemodiálise e caso esse catéter chegue para nós na unidade, para fora, os técnicos já comunicam os enfermeiros, que comunicam os médicos imediatamente e realizam o procedimento necessário. Quando o técnico realiza esse curativo do paciente, qualquer alteração, qualquer intercorrência que ele visualiza, ele comunica o enfermeiro e, consequentemente, o enfermeiro comunica o médico para a gente estar realizando o procedimento necessário. Nessa sala, a gente realiza o treinamento com os pacientes que realizam a modalidade de peritoneal, diálise peritoneal. Esse treinamento nós realizamos com os familiares, com o auxílio do técnico de enfermagem, junto conosco. O que é essa modalidade? Onde o paciente opta por realizar a diálise em casa, onde ela é realizada todas as noites. Ela tem o tratamento de 9 horas por dia, todas as noites, onde a gente realiza todo o treinamento da família, e quando a família está apta a realizar essa modalidade em casa, o paciente recebe alta e retornando para a clínica para realizar uma consulta uma vez ao mês para controle dos exames e controle com o médico caso ele necessite de mais alguma coisa. E o técnico de enfermagem sempre participa conosco nesse treinamento. Afinal, o técnico de enfermagem tem função indispensável dentro do setor de hemodiálise. Lembrando a todos que esse catéter ele é implantado no abdômen do paciente e ele realiza a diálise em casa, onde o banho fica na cavidade abdominal do paciente, a máquina é programada, são ciclos que é realizado e ela fica fazendo a diálise do paciente através deste catéter, onde o paciente tem total liberdade de fazer as suas coisas durante o dia, pois afinal ele realiza no período noturno essa diálise, enquanto ele está dormindo. Esse paciente, ele tem uma fístula. O que a gente orienta o técnico, né? Qual que é a função principal do técnico também? Avaliar essa fístula, se ela tem frêmito presente, tá? Se ela tem sinais flogísticos, para a gente estar realizando essa punção do paciente. A gente utiliza máscara, touca e óculos durante o procedimento. Luva, nós vamos realizar a antisepsia dessa fístula do paciente. E nós vamos realizar a punção dessa fístula. Nós abrimos as agulhas. Fechamos a pinça e vamos realizar essa punção.
A importância da fixação dessas agulhas para que ela não saia durante toda a hemodiálise deste paciente. Nós realizamos o teste para ver se está ok. Essa punção foi a venosa. Agora nós vamos realizar a punção arterial. Iremos realizar o teste. Ok. Iremos conectar esse paciente à máquina. Nós fechamos as pinças arterial e venosa, a via do soro e paramos a bomba. Lembrando sempre que a venosa é a mais próxima do corpo do paciente e a arterial é mais próxima da mão do paciente. Nós conectamos em sistema fechado para evitar o risco de qualquer contaminação. E vamos ligar o paciente. Vocês vão perceber que o sangue começa a vir e a circular na máquina. Nós aumentamos o fluxo dessa máquina conforme as prescrições médicas de cada paciente. Vamos programar a máquina. Peso que ele pediu para tirar é 5,5. Tempo de UF, ele faz 4 horas. Antes de realizar a heparina, verifica-se a pressão do paciente, para em seguida realizar a heparina. Lembrando sempre que a gente verifica a pressão do paciente. Se ela der acima de 19, nós comunicamos o médico devido poder ter algum risco para o paciente. Abaixo de 19, a gente administra a heparina. E esse procedimento todo que eu realizei é feito pelo técnico de enfermagem e pelo enfermeiro da unidade. Aqui é o setor do reuso, onde a gente diz que é o coração da hemodiálise, onde o serviço é realizado pelo técnico de enfermagem. Qual que é o serviço do reuso? Nós temos, e qual que é a importância do reuso? Nós temos os dialisadores que vêm da sala, tanto os dialisadores quanto as linhas, que é trazido para cá. É realizado a lavagem desse material. Por qual motivo? Esses capilares e essas linhas, eles podem ser reutilizados até 20 vezes. Quando é utilizado a reprocessadora, esses capilares eles são lavados e testados nas máquinas, as linhas são lavadas para ser reprocessados, que a gente fala. Esse serviço é realizado pelo técnico de enfermagem, que tem uma função essencial nesse setor. Após essa lavagem, que ela está realizando aqui, eles são colocados em hemobox, identificados com o nome dos pacientes, o número do capilar, onde os capilares também têm a identificação de cada paciente, pois cada um tem o seu durante as sessões da hemodiálise. Após esse procedimento, ela enche de ácido peracético, é onde o capilar ele repousa de 6 a 8 horas, podendo ser reutilizado no paciente. Nós armazenamos após o ácido ser colocado dentro deles,
nessa colmeia que a gente fala, onde tem por turno e cada nome de paciente, onde os técnicos de enfermagem, na hora que vão colocar dentro da sala e preparar essa máquina, eles vêm, pega este capilar, que já está reprocessado e armazenado pelo técnico de enfermagem, e leva para dentro da sala para dar continuidade no uso. Todo o reprocessamento dos capilares é conforme a RDC 11 e está sobre a função do técnico de enfermagem. Pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os nossos procedimentos que a gente realiza antes desses pacientes entrarem da sala, tá? Essa daqui é uma máquina de hemodiálise conhecida também como rim artificial do paciente, tá? Como que a gente realiza todos os procedimentos? Técnicos de enfermagem, assim que chega na unidade, eles ligam o equipamento, eles apertam aqui e nós vamos dar um teste nela. O que significa um teste? A gente, para ver se ela está tudo ok, nós vamos colocar as soluções ácida e básica nessa máquina. E vamos apertar teste. Para quê? Para ver se ela está em pleno funcionamento, para darmos continuidade na montagem do nosso sistema. Ela vai entrar no teste automático dela. Enquanto ela faz o teste, eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que a gente utiliza para estar ligando este paciente. Nós temos o capilar, a linha arterial e a linha venosa. A gente necessita de um soro e de um equipo. Eu irei apresentar para vocês os materiais que a gente utiliza para estar iniciando uma sessão de hemodiálise. Nós temos um capilar que a gente coloca na máquina. Nós temos a linha arterial e a linha venosa, onde a gente vai conectar a máquina, lembrando sempre que essa ponta e esta ponta está estéreo, então a gente não pode bater ela e nem contaminar em nenhum lugar, tá? Nós vamos conectar a linha no rolete que nós falamos. E nós vamos conectar essa parte no capilar. Desrosqueamos e conectamos. Se vocês repararem, no capilar, ele tem vermelho e este é verde. Então, o vermelho é a entrada do sangue, que é a arterial, sai do paciente pela arterial. Nós vamos conectar. E agora vamos pegar a linha venosa. Novamente, as duas pontas, que não pode bater em nada, se estiver desprotegida você contamina. Nós iremos conectar ao capilar, na parte de baixo do dialisador. Rosqueamos. Nós chamamos isto de intermediário, que é onde a gente faz a junção das duas linhas. Só abrimos aqui, retiramos esta tampinha, sem contaminar, realizamos a junção. Enquanto a máquina termina o seu teste, nós vamos montar o nosso soro para poder depois preencher todo esse sistema com o soro. Vou tirar esse ar deste equipo. Fechar. E nós conectamos
nessa via grande abaixo do rolete, que é a bomba de sangue. Agora a gente vai esperar a máquina terminar para a gente poder dar continuidade. Para as fístulas, a gente tem 3 tipos de agulhas. A gente tem a 17, a 16 e a 15. Quando que a gente utiliza cada uma delas? Isso, normalmente, o médico prescreve, porque é uma prescrição médica, tá? Normalmente, a 17 a gente utiliza quando é punção nova, fístula nova, primeiras punções, as 3 primeiras punções, e ela dá um fluxo até de 250 até 270, é o que ela suporta. A que nós mais utilizamos é a 16, que é a agulha verde que a gente fala. Ela dá um fluxo de 350 até 370. E nós temos a agulha 15, que é quando o médico olha os exames dos pacientes e tem a necessidade de um fluxo mais alto, que é um fluxo de 400 ml hora que a gente fala. O que significa isso de fluxo? Isso de fluxo é conforme a bomba da máquina, né, do rim artificial, vai estar rodando, que vai estar limpando, vai estar passando 400 ml, 270, 350 durante a sessão de hemodiálise por minuto. Bom, aqui ela aparece nesta máquina, teste finalizado, é onde a gente pode dar a sequência no preenchimento do nosso capilar e das nossas linhas. Nós iremos realizar a conexão dos Hansens, vermelho com vermelho, azul com azul. Iremos apertar preencher e vamos ligar a bomba de sangue. Abrimos o soro e vai preencher todo o nosso sistema, tirar todo o ar desse sistema com o soro. Porque não pode ir nenhuma gota, não pode ir nada de ar para o nosso paciente. Nós colocamos o cata-bolha no sensor. E aguardamos ela encher. Esse capilar que eu estou demonstrando para vocês e essas linhas é um sistema novo, de pacientes que às vezes são agudos, que vai fazer a primeira sessão, né? Pacientes que têm hepatite C, hepatite B ou HIV, os capilares não são reprocessáveis. Todas as sessões são descartáveis. Quando é utilizado, igual vocês viram lá no reuso, que é reprocessado, que é reutilizado, a gente tem a necessidade de estar realizando um teste com ácido, para ver se está sem ácido esse sistema, antes de ligar o paciente. Se a gente ligar o paciente e esse teste não der negativo, o paciente corre risco de ter sérias complicações. Por isso a importância do teste e do técnico de enfermagem durante todo o procedimento. Nós tiramos todo o ar do sistema para não correr risco nenhum para o paciente. Vocês podem ver que conforme nós vamos chacoalhando o capilar, ele vai saindo bolhas. Ó. E esse espaço que a gente quer preencher. Ó, vocês vão ver que vai diminuindo a quantidade, ó. Quando a gente vê que não sai mais nada, ó, significa que o sistema está todo preenchido e a gente pode conectar o paciente. Nós conectamos o isolador na máquina.
que é para ver a pressão venosa desse acesso desse paciente, se está tendo resistência na hora de devolver esse sangue para o paciente. E assim está pronta a nossa máquina para iniciar a hemodiálise desse paciente, onde se o paciente tiver fístula, nós vamos parar a bomba e conectar, ou a gente vai conectar no catéter do paciente, retirando a via arterial e retirando a via venosa. E em relação à heparina, nós iremos colocar nessa via mais fininhas, caso o paciente tenha na prescrição médica. Sempre, antes de preparar, a gente verifica se o paciente tem prescrito a utilização da heparina ou não. A heparina para evitar a anticoagulação de todo esse sistema, porque querendo ou não, a hemodiálise é um sistema extracorpóreo, então o sangue sai do paciente, passa pela máquina, passa pelo rim artificial dele, que seria o dialisador, que seria o capilar, que nós chamamos, e retorna para esse paciente limpo de todas as impurezas. Lembrando sempre que após o término da hemodiálise, esse sistema é encaminhado para o reuso, para realizar o reprocessamento desse sistema e ser reutilizado numa próxima sessão, sempre acompanhado pelo técnico de enfermagem. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as intercorrências que normalmente a gente tem dentro de sala com os pacientes e que normalmente quem sempre visualiza isso é o técnico de enfermagem devido ao acompanhamento dele durante toda a sessão da hemodiálise. Quais são as principais intercorrências hoje? É cãibra, hipertensão, hipotensão e hipoglicemia, onde o técnico dá o primeiro suporte, chama o enfermeiro e a gente comunica ao médico para estar participando conosco. Caso nós tenhamos uma intercorrência mais grave, nós retiramos o paciente dentro da sala, trazemos para essa sala de emergência, onde o médico dá o suporte junto com o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Olá pessoal, meu nome é Natália Liberato Norberto Angeloni, sou professora da Escola Técnica CEP-UME de Dracena, mantida pela Fundec, Fundação Dracenense de Educação e Cultura, sou coordenadora do curso técnico em enfermagem. Hoje vou falar um pouquinho com vocês a respeito da humanização de assistência à saúde e claro que especificamente aqui no setor da hemodiálise, que é onde nós estamos hoje trabalhando esse tema. Criada em 2003, a Política Nacional de Humanização, ela vem como uma inovação pelo Sistema Único de Saúde, onde o objetivo é qualificar a atenção e a gestão à saúde da população. A integralidade do cuidado, ela vem como cuidar do paciente desde questões psíquicas, emocionais e sociais. Isto faz muita diferença para o paciente aqui na hemodiálise, ao qual nós estamos aqui hoje falando sobre como é a vivência neste setor. Porque a importância de tratar o doente como parte integral. Quando o paciente ele chega para o setor de hemodiálise, muitas vezes este paciente ele está ainda em fase de contextualização e de conhecimento da sua doença. Por isso que o profissional de enfermagem, quando exerce a sua função enquanto profissional de forma integral, ele acaba aqui auxiliando o paciente, a família, que também é muito importante nesse processo de tratamento, a participação da família, até mesmo na aceitação do paciente para que as terapias renais sejam executadas de forma qualificada. Um dos pilares importantes
na integralidade do cuidado, na humanização, aqui na hemodiálise, é a comunicação. Por quê? A comunicação, ela faz parte do conforto, muitas vezes, para o paciente em relação ao momento em que ele está vivendo. A comunicação efetiva, ela acaba colaborando de forma integral para a aceitação do paciente no que se refere às terapias ao qual ele será submetido e até mesmo aos próprios procedimentos em que ele terá que ser submetido durante o seu tratamento. Assim, não podemos esquecer a importância que a humanização em saúde se faz dentro do setor da hemodiálise. Não podemos esquecer que quando o paciente ele é acolhido e esclarecido de forma eficaz de como será o percurso dele dentro da unidade de hemodiálise, a aceitação pelo tratamento e a participação dele no processo ao qual ele será submetido a partir do seu diagnóstico é muito importante. E você, profissional de saúde, especificamente você técnico em enfermagem, é peça crucial na humanização do cuidado à saúde. Você que sonha em ser profissional de enfermagem, venha estudar conosco na Escola CEP-UME de Dracena e esteja preparado para atuar em uma unidade como esta.